Legal. Legal, pessoal. Bom dia, bom dia. Eu estou aqui e a Aline começou a ouvir o meu Spotify, colocou outra música e agora eu vou ter que brigar com ela aqui porque ela está escutando lá no celular e eu tô aqui. Mas é isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Que manhã fantástica. Sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, Dona Maria, seu João, você que está cozinhando, você que está trocando pneu na borracharia, aonde você estiver agora, seja bem-vindo a essa manhã especial. Deus é maravilhoso e eu quero começar com o texto para vocês de hoje. Hoje eu tenho uma convidada muito peculiar, uma pessoa muito especial. Ela é mãe do Gui, é uma colaboradora nos meus negócios e hoje eu quero trazer para vocês aqui a Juliana Hammerschmidt e ela vai contar tudo sobre como tudo começou o dia que ela pisou na sala da minha casa e as coisas começaram a tomar outros rumos dentro da vida dela. É uma pessoa apaixonada por Jesus, cheia de vida, é uma financeira de mão cheia, uma gestora administrativa, tem sonhos, tem visões e hoje a senha para o dia de hoje é sobre Salmo 89:15. Salmo 89:15. Salmo 89. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Salmo 89:15. 8.915, tá? Bom dia, Jaque. Obrigado antes pelas flores. Espero que você já tenha experimentado a nossa geleia aí. Charles da Alemanha, bem-vindo. Salmo 89:15 diz o seguinte: bem-aventurado é o povo que conhece os vivas de júbilo e que anda, ó Senhor, na tua presença. Bem-aventurado, ó Senhor. Feliz o povo que aprendeu a aclamar-te e que anda na luz da tua presença. Feliz o povo que aprendeu a clamar ao Senhor e que anda na tua presença. Existe uma promessa de bem-aventurança naqueles que vivem na presença de Deus. Aí você diz assim: não, cara, mas Deus está em todo lugar. Deus, ele com certeza está em todo lugar, mas a questão é que ele só se manifesta em algum desses lugares. Existem lugares que Deus está, mas ele não se manifesta, porque para ele se manifestar, ele precisa essencialmente de mim e de você. Deus pode estar em todos os lugares, mas não necessariamente está em todas as pessoas. Existe um caminho, existe um meio para que Deus ele se revele, para que Deus ele comece a fluir de dentro de você. Deus ele deseja tornar habitação. Nesse domingo, uma das questões que eu abordava na mensagem é que Deus não visita mais o seu povo. Ao contrário do que muitos invocam, né, existem as congregações que conclamam o povo e falam: vamos começar a clamar pela visitação. Deus, queremos ver a tua visitação. Deus, se você fez de uma vez, faz de volta outra vez. Não, Deus não faz mais. Deus não visita mais. Porque não faz sentido Deus visitar onde ele habita. E a questão é que até a cruz, Deus ele visitava, porque a visitação dele era transitória. Ele visitava, mas assim que ele visitava, ele tinha que sair fora. Deus não podia habitar pessoas. Deus não podia habitar no meio do povo. Não existia justificação para isso. E aí na cruz, Jesus ele diz: Pai, está consumado. A obra está feita. E a partir disso, a partir de então, aquilo que era visitação se tornou habitação. Então, cuidado a sua maneira de adorar a Deus quando você olha a Deus fora de você, quando você sempre clama para que Deus venha. Ei, Deus não vai vir no lugar que ele habita. Não perca a consciência de que você é a habitação plena de Deus na pessoa do Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito Santo, falamos de Jesus, falamos de Deus, entenda, nós estamos falando de Deus Espírito Santo. Nós estamos falando do Deus Jesus, nós estamos falando do Deus Pai, nós estamos falando da mesma coisa, da mesma pessoa. Às vezes a gente separa tantas coisas, mas a gente esquece que é triuno, que é o mesmo ser. E quando nós estamos falando
do Espírito Santo, estamos falando da pessoa de Deus em uma outra esfera de manifestação. O Filho, o Espírito e o Pai, eles têm funções diferentes, são ações diferentes do mesmo Deus. E hoje eu quero te dar essa orientação. Bem-aventurado, seja feliz o povo que aprendeu a andar na luz da presença. Ontem eu já comecei falando sobre isso. Ontem eu comecei falando sobre a sua vida na luz, a vida de você caminhar uma vida íntegra, uma vida que as pessoas simplesmente te conheçam baseado naquilo que você realmente é. Às vezes você acha que é tão feio que você não tem coragem de ser quem você é. Se você não tem coragem de ser quem você é, você não deveria estar sendo isso. Você deveria estar sendo a outra coisa. Ou melhor, sendo talvez exatamente aquilo que você nasceu para ser. Porque se eu sou algo que eu tenho vergonha de ser, eu não estou sendo quem eu nasci para ser. Você nunca vai se envergonhar da pessoa que você nasceu para ser. Não faz sentido você ter vergonha de um ser que Deus te criou para ser. Você não vai ter essa vergonha. Agora, se a vida que você leva hoje te traz vergonha, se a vida que você leva hoje te traz tristeza, decepção, traz peso, quero te dizer, saia dessa vida. Você não foi criado para viver essa vida. A vida que Deus desenhou para você é uma vida plena, é uma vida verdadeira, é uma vida que gera orgulho nas pessoas, é uma vida que gera inspiração nos outros, é uma vida que revela virtudes de Deus, é uma vida que manifesta a fidelidade às promessas de Deus sobre a tua vida. Então não tenha medo de abandonar uma vida de mentira. Se a tua vida traz para você vergonha, você tem um filho que te traz vergonha, você tem um casamento que você tem vergonha dele, você tem uma mãe e um pai que tem vergonha dele, ei, saia dessa vida. Deus não te criou para essa vida. De repente são negócios que você faz que você tem vergonha dos negócios que você faz. Ninguém sabe exatamente do que você vive, no que você trabalha. Quero te dizer, ei, a vida que Deus te criou para viver não traz sobre você vergonha. Logo, se não traz sobre você vergonha, você não vai ter nenhum tipo de síndrome. Você não vai ter tipo de rejeição, você não vai se sentir menos, você não vai se sentir rebaixado, você não vai se sentir humilhado. Então, guarde isso. Hoje a palavra que eu tenho para você é Salmo 89:15, 8.915. 8.915, Salmo 8.915. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar. Aclame ao Senhor toda a terra. Hoje à tarde nós vamos cantar essa música e eu vou ter o privilégio de fazer hoje à tarde um casamento borro. Não sei se você já conheceu o casamento borro. Até deixa eu te mostrar umas fotos aqui do último casamento borro que eu fiz, que foi muito legal. Você vai gostar. Deixa eu ver se está aqui. Ixi, não está aqui. Salvei ele, mas não sei onde foi salvo. Tinha um casamento bem legal aqui. E aí o último casamento que eu fiz foi no meio da montanha, no pé da montanha, do lado de um lago. E hoje eu vou fazer um casamento em cima de um L ponto. E ontem, quando eu tava só na... Olha aqui, ó. Olha que legal, aqui eu posso dar minhas aulas, ó. Se as fotos carregarem. Olha que legal. Bom, ele salvou em alguma pasta aqui no meu celular. É muito legal esse recurso aqui. Dá para colocar as fotos aqui. E eu queria muito ter colocado as fotos que eu salvei ontem para vocês darem uma olhadinha. Ó. Ó quem tá aqui. Olha a foto de quem que eu vou poder fazer hoje o casamento, pessoal. Eu vou fazer o casamento desse ser humano aqui, ó. Sara Kutcheski. E é uma história fantástica. Um dia vocês vão ouvir ela falando aqui também.
Ela vai estar dando um depoimento dela, mas enfim, não consegui achar a foto do último casamento que fiz. Mas ontem, durante o ensaio, uma das canções... Oi, Fran, tudo bem? Bom demais ver você aqui. Ontem, no meio das canções, a música era Aclame ao Senhor. E na hora aquilo subiu no meio do ensaio de casamento, que eu comecei a chorar. E aí o Espírito Santo começou a falar muito sobre aclame ao Senhor toda a terra. Aclamar, Deus aclamado. E aí hoje de manhã eu acordo com esse texto nos meus olhos. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar ao Senhor. Aclamar ao Senhor é uma destreza, é uma obra que eu e você, nós precisamos entender o mistério de aclamar ao Senhor. Deus, ele habita no meio dos louvores. Deus, ele é adorado à medida que, na verdade, a gente corresponde a nossa adoração para Deus sem um ritual, sem um protocolo. Quando você do nada, você começa a aclamar a Deus, você começa a dizer: Deus, como são lindos os seus caminhos, como são perfeitos os teus planos. E você vai ser feliz. Não sei no que está procurando alegria, não sei no que você talvez está baseando a sua alegria hoje, mas eu oro para que a sua alegria hoje esteja amparada na presença e na aclamação do teu Senhor, do teu Pai, do teu Deus, do Deus da tua salvação. Então, hoje estou animado, 4 horas da tarde, vai ter uma transmissão desse casamento, tá? Se você quiser o link dessa transmissão, depois me dá um toque no WhatsApp, mas 4 horas da tarde a gente tá ali em cima, Apóstolos, e o tema dessa mensagem vai ser Voo 513, porque o rapaz que eu tô casando é um piloto de avião, e eu vou falar sobre o casamento como um voo para a liberdade. A Sara é fantástica. A Sara um dia vai dar um testemunho aqui, mas o fato é que ela é sobrevivente de uma família talvez disfuncional, é sobrevivente de uma igreja abusiva, religiosa, né? O sonho dela também era usar o terninho da igreja quadrangular e ser igual ao pastor Aimee. E o fato é que ela se tornou uma pessoa apaixonada por Jesus. E no meio disso teve tantas dificuldades, foi uma aluna do Bible College. E quantas madrugadas que eu passei aqui na minha casa recebendo ela com crise do pânico, medo, chorava, pegava no ombro, abraçava ela e falava: calma, a gente está aqui. E medos e temores de uma pessoa com 25 anos. E hoje, em 3 meses, tudo muda. Ela inclusive veio aqui em casa esses dias. Ela trabalha na igreja, para quem não sabe. E ela veio aqui em casa e falou: pastor, preciso falar uma coisa para você. E ela trouxe o namorado olhou e falou: a gente está grávida. E isso é fantástico, porque a graça, fora da teoria, ela se revela numa reação. E é ali que você realmente entende se você fala da graça ou se você compreende graça. E isso me fez lembrar que anos atrás, um jovem veio até mim na igreja. E aí foi interessante tudo isso que estou falando, porque a igreja já conhece, já sabe. Foi semana retrasada. A gente terminou o culto. Quando a gente terminou o culto, eu chamei a Sara, e a Sara contou para toda a congregação que está grávida. Só que a Sara, ela é social media da igreja, ela trabalha na igreja, ela fala lá na frente, ela lidera uma igreja doméstica. E aí eu falei: Sara, integridade não é você não errar, integridade é você tornar público os seus erros. Naquela hora eu contei para a congregação, falei: e tem mais, a Sara vai casar. E além dela casar, a Sara está grávida. E na minha frente assim estava o Renan segurando um filho, a Tiffany segurando o outro filho. E naquela hora assim eu lembrei que 3 anos atrás um rapaz veio para mim. Ele falou: pastor, eu toco na igreja, eu sirvo Jesus, eu participo do grupo, mas eu e minha esposa, nós estamos grávidos. Faça comigo o que você quiser. E naquele dia eu fiquei muito emocionado, primeiro pela atitude de hombridade. E aí eu perguntei: quando vocês vão transar de novo? Aí eles falaram: quando a gente casar. E o nosso plano é casar, e já era antes da gravidez casar. A questão que a gente ia casar dentro de 1 ano, a gente vai casar dentro de 3 meses.
E aí teve uma situação com o pai e tal, com a igreja. Cara, pense assim, ó, o pai mais crente era o pai mais problemático. Resumindo, esse casal veio, casou, nós celebramos essa festa, nós reconhecemos esse casamento e hoje ele é das nossas colunas na igreja. Depois de 3 anos ele tem família, ele tem o segundo filho, ele é um testemunho verdadeiro do que Jesus fez na casa dele. Ele fala assim: eu entrei na Inc como um tecladista e saí da Inc como uma família. Eu aprendi a ter família nessa igreja. E aí tava ele assim de frente e a Sara aqui, né? E aí teve um terceiro rapaz que falou assim: poxa, quando eu casei ninguém falou isso, ninguém bateu palma, ninguém me deu parabéns. Só a diferença é que esse rapaz tinha escondido que eles estavam grávidos quando eles casaram e ninguém deu parabéns. Então ele não fez a mesma coisa, ele fez uma coisa diferente. E aqui eu quero trazer, talvez você que é pastor, você que já passou por isso. Eu sei que não é legal, eu sei que não é assim que funciona. Eu sei que eu lamento quando uma pessoa ela engravidou sem ter planejado, porque plenitude de ter filho é você planejar o filho. Então, hoje eu vou estar celebrando esse casamento, eu vou estar celebrando essa criança, eu vou estar celebrando esse futuro, eu vou estar celebrando a vida. Ah, calma, mas está certo? Não, quem disse que está certo? Só que não é porque não está certo que a gente desacredita da redenção. Eu e você, nós temos que encher os nossos olhos de redenção. Redenção. Quando você vê uma pessoa divorciada, enxerga através dos olhos da redenção. Quando você vê uma pessoa em fornicação, enxerga através de redenção. Quando você vê um adultério, o cara ele está traindo a esposa, está envergonhando os filhos, enxerga através de redenção. A redenção, ela enxerga o homem a partir do que Deus diz que ele é, e não a partir do que as circunstâncias levaram ele a fazer. Hoje eu, sendo especialista em inteligência emocional, eu sei muito bem o mecanismo que leva as pessoas a fazerem aquilo que elas não queriam ter feito. Porque é uma questão de inteligência emocional. É o dilema entre a mente que pensa com a mente que sente. Então, eu creio que ninguém tem uma história quebrada demais para não ter o poder de Deus, uma pequena porção do poder de Deus que mude a história da pessoa para sempre. Nós precisamos crer nisso. Jesus ele faz novo todas as coisas, inclusive na vida de um divorciado. Jesus faz nova todas as coisas. A Thalita é prova da vida de redenção. Engravidei com 17 anos, Jesus restaurou meu relacionamento e minha família. Fantástico. É Jesus. Está aqui mais um testemunho. Hoje eles são ministros, trabalham diretamente no ministério, tem 3 filhos, são empolgados. Leozinho, naquela época lá todo mundo olhava e falava: meu Deus, o que o Léo e a Thalita fizeram? Tá ali o homem, o cara é homem, é viril, o cara assumiu a família. Então é sensacional. Pessoal, bom demais falar com vocês, mas deixa eu chamar aqui nessa manhã, sejam bem-vindos oficialmente todos vocês. Quero chamar a Juliana Hammerschmidt, que tem uma história muito semelhante. Vamos ver se ela está na linha aqui. A Juliana, ela está falando do interior, na região sul. A internet é por satélite, tá? Então na colônia inteira não tem internet. Oi, Ju, tudo bem? Como é que Tá você me tá, ouvindo bem? querida? Tudo bem, você? Então tá bom. Tá comemorando ainda o final de semana que a gente teve? Nossa, tô me recuperando. Tá fazendo compressa aí? Nossa, calma, muita gente, muito bom. É, muita gente, mas muita paz, assim, né? Nenhum problema, tudo ótimo, assim, na verdade. Deus é muito bom. Para quem não sabe, pessoal, tem uma mini fazenda de animais turística na região de uma região turística aqui perto de Curitiba, 60 quilômetros de Curitiba. E quando eu fundei essa mini fazenda, minha primeira colaboradora administrativa foi a Juliana. E as pessoas até elas nem sabem que eu tenho esse negócio de tão por si só que anda esse negócio. E a razão de tudo isso é que um dia a Juliana ela pisou na minha casa. Jesus transformou a visão, a mente, o futuro dela. Ela é uma pessoa já cresceu dentro de uma estrutura familiar, pai comerciante, ela sempre trabalhou muito, ela sempre foi uma pessoa esclarecida,
Só que ali eu gosto do testemunho dela, que ela vai contar um pouco pra gente o quanto uma mudança do parâmetro de modelo mental mudou a visão de futuro dela. E é isso que eu gostaria que ela contasse hoje pra gente, o que mudou, né? Onde foi o start, onde que você caiu em si, onde você teve... Porque você já era crente na época, você já era uma boa mãe, você já era uma boa filha, mas a questão é que você foi impulsionada a algumas novas atitudes que você deveria ter. Só que você hoje é uma mulher de ferro. Para quem te conhece, sabe que você é uma mulher que 10 anos você já cria um filho praticamente sozinho. Você há 10 anos, você deu a volta por cima, você tinha tudo para talvez ser uma pessoa extremamente amarga, uma pessoa rancorosa, uma pessoa com ira, com fúria, com raiva. Você teria todas as razões para, de repente, odiar homens, falar homem é tudo cafajeste, vagabundo. Só que você hoje tem graça na vida. Hoje você vive uma vida plena, abundante. Você é uma super mãe, você é uma super amiga, você é uma pastora, você é uma pessoa que tem o coração cheio da paixão pelo reino de Deus e sua justiça. E eu vejo você nos seus dilemas, porque existem assuntos pessoais, existem sonhos e visões para frente. Você sempre foi uma pessoa audaciosa, sempre foi uma pessoa que sabe onde quer chegar. E de repente você começou a entrar numa frequência que a frequência falava, ó, não, faça isso. Aí você falava, putz, mas fazer isso? É isso, faça isso. E aí você foi ouvindo essa voz e você foi fazendo coisas que talvez nem você mesmo acreditava lá atrás que você seria capaz de fazer. Lugares onde você está morando ou morou, você nem mesmo era capaz, não vou conseguir morar lá, não vou conseguir viver assim, não vou conseguir. Mas o fato é que ela se tornou a financeira responsável do Central Bible College. Quando eu fundei essa escola, ela foi parte do time que fundou essa escola. Ela é uma cofundadora da escola do Bible College. E por 4 anos ela é uma pessoa que trabalhou assim, praticamente sem dinheiro. A financeira que precisa, além de ser financeira, ela precisa contar o dinheiro que tem e contar com o dinheiro que não tem. Então ela sempre Muito. estava se virando em 10, ela sempre estava me ligando e falava, Cal, do céu, me ajude, a gente precisa, tem uma conta para pagar, tá atrasado, deu boleto, consegui prazo, consegui isso, aquilo. Mas resumindo, quero te dizer que através do fruto do teu trabalho, Ju, milhares de pessoas já foram tocadas. Só esse final de semana, mais de 500 pessoas passaram pela minha mini fazenda. A minha mini fazenda tem uma visão ministerial, ela tem uma visão de trazer reconciliação entre pais e filhos, trazer restauração entre maridos e esposa. É um ambiente onde nós apelamos, pregamos família descabidamente, né? Porque a gente acredita nisso. Às vezes os pais chegam lá, ficam desesperados porque não tem o que fazer. E a gente fala, não, tem o teu filho para você fazer, né? E a gente ensina, às vezes, o pai a ser pai. A gente pega no pé do pai falando, pô, você vai ficar nesse celular aí? Teu filho tá aqui, tem um monte de animais aqui, tem o playground, tem o passeio de trator, tem o passeio de pônei, e você tá sentado nessa rede aí, né? E já tivemos testemunhos fantásticos de pais que vêm chorando no final, falando, meu, faz 6 anos que eu tenho um filho e é a primeira vez que eu me dou conta que eu passei um dia com ele. Sem o celular, sem isso, sem aquilo. Então a gente vê, assim, que é uma estrutura que é mexida, é sacudida. É impressionante quanto a gente vê de mães que vêm com o filho, porque o pai está longe, a cabeça do pai ficou assistindo o jogo do Corinthians, ficou, sei lá, ficou com os amigos. Mas enfim, minha pergunta é, primeiro, como Jesus entrou na tua história? E segundo, quais foram os marcos da tua vida que te transformaram nessa pessoa que você é hoje? Então, primeiramente, obrigado por participar, obrigado pela Obrigada, exposição, obrigado por tudo que você vai contar pra gente. Eu creio que Deus ele mudou a tua sorte. Você é testemunho vivo de que Deus ele zela de quem cria um filho sozinho. Deus ele zela de uma pessoa que decide viver praticamente para o ministério. Foi isso que você decidiu viver. Você tinha uma estabilidade financeira, você tinha uma estrutura familiar e você simplesmente se jogou para o ministério. Então é com você, isso Ju. mesmo. Obrigado, Cal. Muito bom estar com você, sempre, né? Essa é a minha, acho que terceira live. A primeira live que eu fiz foi com a Kelly Gosser, para a gente falar sobre o Central Bible College. Então, já fazem praticamente 5 anos atrás, né, que eu entrei ao vivo, assim, para falar com as pessoas. Então, é muito legal poder reviver isso de novo, de um novo patamar de vida que eu tô hoje, né? Novas experiências, enfim, uma nova pessoa que eu me tornei depois de tudo, né, que aconteceu.
Mas é isso mesmo, né? Jesus, ele entrou na minha vida quando eu tinha 24 anos. Então, antes disso, eu conhecia a igreja, assim, existe Jesus, existe Deus, tem a igreja católica e eu tô nessa igreja aí, vou fazer o rito com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, porque eu preciso estar com eles, preciso fazer o que eles querem que eu faça, né? Mas eu cresci, numa família com pai, mãe. Meu pai, ele tinha um filho de um casamento anterior com a minha mãe, né? Tem um filho, meu irmão, Tiago. E eu cresci numa estrutura familiar que a gente considera o ideal, pai, mãe, irmão, né? Meu pai, ele é alemão, né? A minha mãe, ela é do Paraná e meu pai é alemão. Então, a família do meu pai, meu bisavô veio da Alemanha para a cidade da Lapa, aqui na Colônia Mariental, pertinho aqui de Vitimarsum. E meu pai sempre teve uma cultura alemã forte dentro da nossa casa, né? Como pessoa, como personalidade, né? O jeito que ele agia, como ele fazia as coisas. E ele sempre foi muito honesto, e muito batalhador. Então meu pai começou do zero. Meu avô morreu quando ele tinha 9 anos e ele foi trabalhar. Pegou um carrinho de dolé, apitava ali no sítio cercado, para cima e para baixo, vendendo para ajudar a avó a suprir as contas, né, em casa. E assim foi o começo da história do meu pai. Depois ele acabou indo para o Ceasa, que é perto da onde até hoje eu moro, a minha mãe mora, né? E lá ele começou a fazer caixa vazia, começou a catar fruta e vender na rua, começou a fazer aquele saquinho que a gente vê aqueles meninos no semáforo vendendo alguns saquinhos assim de quantidades. Meu pai era um desses caras, começou assim. E a minha mãe, né, e eles se conheceram no Ceasa, né, minha mãe trabalhava numa lanchonete lá, e meu pai fazia a parte de carregamento de caminhão, fazia carga para os empresários que vinham de muito longe. Resumindo, eles se conheceram lá, casaram, né, e eu vim fruto desse relacionamento deles. Sou a primeira filha, né, do casamento dos meus pais, a mais velha, então eu tenho uma irmã de 4 anos mais nova, a Bruna, vai fazer 26 anos esse ano. E aí meu pai começou assim do zero e chegou uma época que ele conseguiu, né, juntando e trabalhando, conseguiu comprar um box no Ceasa. Para quem não conhece, o Ceasa tem mais de 600 boxes, que são estruturas, né, que são locações que eles fazem. Meu pai adquiriu na época esse box e lá eles vendem fruta. Então meu pai começou a comprar internamente dentro do Ceasa. E criou, né, a empresa dele. Então, meu pai é um cara sensacional, de visão, um cara que sabe ganhar dinheiro, sabe honrar também as pessoas, generoso demais, Cal. Então, eu cresci numa estrutura de um pai assim, só que um pai que trabalhava muito. Então, meu pai trabalhava muito, meu pai não tinha tempo para mim, para minha irmã. E aí, acho que chegou uma determinada época, o casamento deles acabou se esvaindo. Só que aos 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar com meu pai. Ele falou, olha, Juliana, eu gostaria que você trabalhasse comigo lá no administrativo da nossa empresa e o pai vai te ensinar tudo. Então, meu pai me ensinou tudo. Tudo sobre o comércio, tudo sobre atendimento de pessoas, tudo sobre financeiro, como você honrar um pagamento, como ter um score 1000 no nome, como ser um cara íntegro mesmo com as pessoas. E aí, dentro disso, eu fui criando esse tino, esse desvendando. Então, através do meu pai, eu fui desvendando, fui entendendo que eu era dessa área financeira administrativa, que eu tinha nascido para isso, né? Para trazer solução em meio a negócios. E aí, isso foi muito legal, né? Então, tudo que eu sou na parte de conhecimento, na parte de profissão, foi meu pai que inseriu dentro de mim. Não foi uma faculdade, não foi uma outra empresa, foi a minha família, né? O meu legado da minha família. E Para aí meu você, pai você se dentro desse... sente, você se sente, foi um privilégio para você trabalhar aos 11 anos ou você tem raiva? Para você é um prejuízo ou para você foi um privilégio? Privilégio, com certeza. Privilégio. Então eu estudava no contraturno, ali no Capão Raso, no Cefam, você deve conhecer esse colégio. Estudava no contraturno ali à tarde e trabalhava de manhã. Levantava 4h30 com o pai, ia para o Ceasa, 11h30 ele me trazia em casa para tomar um banho, almoçar e entrar 1h30 na escola. Isso durante 6 anos. Uau. E tinha dias que o caminhão estragava, porque no começo nada era fácil, né? E aí a gente ia de bicicleta.
E eu pegava a bicicletinha às 11 horas, fechava o caixa para ele, saía de bicicletinha, atravessava vários quilômetros, chegava em casa, tomava um banho, a mãe estava em casa cuidando da Bruna, o almoço pronto, e aí eu ia para a escola de van escolar. Então, durante 6 anos foi assim, né? Uau. E isso para mim é um privilégio enorme. Eu sou muito grata por isso. Meu pai inseriu dentro de mim muito valor, né? Muitos princípios e muito valor, né, em relação a isso. Então, eu sou muito, muito grata, Gal. Se eu pudesse dar um conselho hoje seria assim: crianças, trabalhem cedo, né? Façam com seus pais aquilo que eles têm como empresa, ou talvez passem mais tempo aprendendo aquilo que os seus pais são, porque isso vai trazer para vocês um valor em relação a tudo que você vai ter como família que não tem preço. Então, assim como você pode passar anos vendo seu pai fazer coisas, eu também, por um outro lado, vi, né, na parte empresarial, e eu posso dizer que o meu filho está vendo eu fazer coisas. Então, eu não tenho como ele dar errado, porque não deu errado para mim, então não tem como dar errado também. Mas, sim, eu valorizo muito isso, Cal. É Valorizo interessante que, demais. no fundo, o que realmente valeu a pena é que você passou tempo com o teu pai, né? E Eu aí, era às o vezes, braço direito dele. a gente A olha gente, e fala assim, não vou levar a criança lá que ela vai ficar me atrapalhando, mas na verdade não é para ser importante para você, é para ser importante para a criança, né? com Às vezes certeza. a gente tem dó da criança, ele tá aqui no sofá, ele fica aqui largado, mas na verdade é onde a criança queria estar, né? Você acabou de falar, Isso, pô, uma das coisas que eu não tinha era o tempo do meu pai não dava tempo pra gente. E eu isso, acredito que a partir dali você começou a ter tempo com teu pai, bem ou mal, né? Teu pai isso. trabalhando, você começou a passar tempo com ele que mudou talvez completamente tua vida. Sim, sentava com ele nas caixas de madeira e comia um pão com mortandela e café com leite de manhã. E aquilo ali para mim era tudo. Ele deixava o pão do ladinho e ia atender o cliente. Então, são coisas que eu nunca esqueço. Você vê, são memórias de quase 20 anos e eu nunca vou esquecer. Porque isso para mim é forte e é o que eu faço hoje com o Gui. Por exemplo, domingo, sábado, a gente está no Vitmarzu e muitas vezes a gente está almoçando ali, chega um cliente ou uma situação específica, eu levanto e vou atender. E ele vê que não é porque ele é menos importante, eu estou deixando ele na mesa ali comendo, mas porque ele sabe que eu sei saber os tempos das coisas. E que aquilo é importante naquele momento, mas que ele é mais importante porque eu estou sentada com ele. Eu só levantei para atender alguém, mas eu estou sentada com ele. Né? Então, e acho que isso é o mais forte, assim. É tão engraçado, Carl, eu sempre falo isso. Parece que isso é uma sombra. Tudo que eu estou vivendo, vivi com meu pai é uma sombra do que eu estou vivendo hoje. E o cuidado de Deus é a mesma coisa. Tudo que eu tinha de insight antigamente era uma sombra do que eu iria viver agora. E isso é muito poderoso. É como se eu vivesse os dois tempos no mesmo tempo, sabe? É incrível, assim. É como se Deus falasse assim, ó, eu estou te dando uma pincelada do que você vai viver no futuro. E não se preocupa se der alguma coisa errada, mas você vai viver isso. E muitas vezes eu olho e falo, nossa, eu estou vivendo isso, mas lá atrás eu vivi isso também. Então, o mais incrível de tudo é isso. E aí, meu pai comprou um sítio, começou a plantar maçã, caqui, pêssego, ameixa, e era uma farra, assim, porque a gente ia para lá, um paiózão velho, assim, e o massa era dormir no paió com o pai, a mãe, a Bruna, e fazer um foguinho no fogão a lenha, e não ter nada e ter tudo, sabe? E levantar de manhã e pegar uma maçã do pé, ou um pêssego do pé ali com o pai, ele limpar assim na camisa, assim, tirar os pelinhos e Tó, Juliana, coma, né? Porque meu pai é alemãozão, ele é meio assim, chucro. Não ter tudo, mas ter o todo, né? E aí a gente terminava o domingo à tarde, assim, e era uma festa. E aí meu pai, a gente foi indo, foi crescendo, a empresa, né, os negócios e tudo. E isso foi bem legal, porque eu tinha tudo no material, Cal. E hoje eu costumo dizer que eu tinha tudo no material, mas nada no espiritual. Que se Jesus tivesse entrado na nossa vida há 15 anos atrás, Cal, eu não sei onde a gente estaria hoje. Nossa família, assim, a gente não sei o que Deus teria feito. Meu pai é extremamente generoso e justo também. Então ele é generoso com a pessoa que realmente precisa, né? E por muitas vezes eu vi meu pai fazendo coisas para os outros assim que ele nem precisava fazer, mas ele fazia porque era parte de quem ele era, mesmo sem Jesus.
Então, hoje, com Jesus, ele é extraordinário, né? Meu pai é massa. Mas, enfim, aí a gente tinha o sítio e ficava nessa de ir para o sítio, final de semana, em casa e tal. E aí eu fui crescendo, né? E estudando e trabalhando com o pai, e crescendo e tal. E eu era diferente da minha família, assim, dos meus primos, das minhas primas. Porque os meus primos e minhas primas, eles tinham, assim, uma vida diferente da minha em relação à estrutura familiar. Então, eles não trabalhavam, eles não tinham aquilo que eu tinha. Então, eu sempre super pensava muito mais à frente do que eles, porque eu vivia coisas de adultos, vamos dizer assim. Então, eu olhava para uma empresa e já sabia como uma empresa rodava, sabia como era uma contabilidade, sabia como eram as coisas. Então, eu sempre tive um pouco mais de maturidade do que a época me exigia, podemos dizer assim, né? Por ter o pai ali comigo. E a minha mãe era mãe de casa, né? Então, chegava em casa, a casa estava sempre limpa, comida gostosa, aquele carinho, aquele abraço da mãe sempre estava lá para receber a gente, né? Só que aí, enfim, a gente foi evoluindo, a nossa família, e meu pai e minha mãe não conseguiram sustentar o casamento, né? Por várias falhas individuais do meu pai e da minha mãe, né? E chegou um determinado ponto, quando eu tinha 15 anos, que os meus pais, eles se separaram, né? Na metade do ano quando eu fiz 15 anos, eu faço aniversário em fevereiro, então foi lá por junho, agosto, eles anunciaram a separação. E aquilo me destruiu. Acho que foi o ponto assim mais a ruptura da minha vida assim foi aquilo. Então eu tinha uma vida até um ponto e depois daquilo eu tive que aprender a viver uma nova vida. Então eu sempre falava com o Marcelo e a Kelly, falava assim, a separação para mim é a destruição dos sonhos dos filhos. Porque os pais, eles têm que lidar com aquilo ali e eles lidaram, né? Acreditaram que estavam lidando da melhor forma possível, os meus pais. Porque individualmente eles estavam sendo supridos emocionalmente com uma separação. Uhum. Mas eu e a Bruna, nós não. Nós fomos destruídas no meio daquele vendaval. Então, o meu sonho de ser uma engenheira agrônoma para o meu pai esvaiu naquele momento. Né, o meu sonho de, sei lá, talvez continuar administrando a empresa da família esvaiu naquele momento. Porque foi tão forte o baque emocional para eles que meu pai decidiu que eu não estaria mais com ele na empresa, que eu não trabalharia mais com ele, porque eu tinha optado em morar com a minha mãe. Então são coisas assim que eles individualmente escolheram para a minha vida ou para a vida da minha irmã, que ecoou na nossa vida, né? E eu decidi cortar isso num certo ponto, né? E esse é o grande ponto da separação, Cal. Para mim, a separação é a destruição dos sonhos dos filhos. Então, casais, né? Se vocês querem fazer isso, por favor, não façam, porque isso destrói os sonhos dos seus filhos, não os seus, né? Não sejam egoístas. Eu costumo dizer que divórcio são os direitos de um adulto boicotando, são os privilégios de um adulto boicotando o direito humano de uma criança. Porque a pessoa fala assim, não, mas eu tenho direito, eu quero ser feliz. Mas você não tem mais esse direito de querer ser feliz. Porque você ser feliz envolve você tirar o direito de uma criança ter pai e mãe. Sim. Então, na verdade, divórcio a gente tinha que tratar um pouquinho mais no tapa, na surra. Falar, não, você não tem mais esse direito. Tipo, é caminho sem volta. Você decidiu casar e ter filho, mano, apaga. Não é mais sobre você, é sobre alguém, né? E aí eu vejo assim, um casal de adultos querendo o privilégio de ser feliz, só que está furtando o direito humano de uma criança ter pai, que é um furto, né? E a gente devia agir um pouquinho mais brusco com o divórcio, ser um pouquinho mais incisivo. Se tem filho, a gente devia fazer um divórcio na perspectiva de filho, né? Não fazer um divórcio na perspectiva do marido. Perguntar para o filho, né? Vocês querem que seus pais se separem? Isso. E aí a criança, obviamente, vai falar, não. Por quê? Porque não é o que ela quer. Ela quer o pai e a mãe junto. Por mais que tivesse sido péssimo dentro da minha casa em relação a ver meus pais sempre discutindo, um estresse enorme, e etc., eles estavam lá juntos, né? Então, é muita coisa envolvida nisso. E aí, nessa época, Cal, a minha perspectiva, eles separaram, e aí, o que aconteceu? Eu era uma guria que tinha muito conhecimento, eu era uma guria suprida de dinheiro, eu era uma guria que tinha várias coisas, e aí, sabe o que eu fiz, Cal? Eu larguei tudo e fiquei rebelde, quis chamar atenção,
meti o louco. Ixi, eu... Nossa, caldo do céu. Eu sempre falo para os alunos, eu falo, ó, piazada, é o seguinte, eu era muito louca, mas eu não era muito louca. Eu estava sendo, porque eu nunca fui. Eu sempre fui centrada, de boa, sempre fui chatona e cobrava e tudo mais. Mas eu estava sendo aquilo, porque naquele momento aquilo supria alguma falta que eu estava sentindo, né? Que era a falta deles juntos. Então, o que aconteceu? Nos meus 15 anos, eu fiz 15 anos e aí, depois disso, eu me esqueci, me perdi de mim, assim. Nem sei quem eu era mais, nem sabia quem eu era mais. E aí, o que aconteceu? Eu esqueci dos meus sonhos, esqueci daquilo tudo que eu tinha planejado para mim e fui viver uma vida louca, né? Conheci amigos, né? Comecei a estudar à noite e aí conheci pessoas que estavam com mesmos perrengues emocionais que eu. E aí, com pessoas que se convergem em mesmos problemas, elas se abraçam, né? Só que você tem que se abraçar com pessoas que podem te apoiar. E naquele momento ali, as pessoas que eu tinha conhecido, elas eram pessoas que elas queriam a mesma coisa que eu. Então eu usei drogas, eu tive muitos momentos ruins em lugares que eu passei. Eu era uma influenciadora porque eu sempre arrastava uma galera para ir comigo no rolê. E eu era uma influenciadora, mas eu levava a galera pro lado ruim. Então, posava fora, desobedecia a minha mãe, desrespeitava ela, falava, você não tem direito de falar nada para mim porque você destruiu minha vida, você e meu pai, então fica de boa. Me separei do meu pai, literalmente. A gente nunca mais se falou durante 7 anos praticamente. Meu Deus. Todos os aniversários, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo. No começo, nos primeiros 2 anos, meu pai mandava um buquê de flores, mandava um chocolate, deixava o coelhinho da Páscoa no, no portão, com bilhete. É até piada, né? É até piada. Deixava lá e tal, e tudo bem. Aí, aos meus. E aí tá, muita coisa, Cal, muita coisa. Mas meu pai, quando ele saiu de casa, ele falou assim, ó, com 16 anos praticamente ele saiu, né? Porque foi mais ou menos essa ruptura. Você vai engravidar tão logo, né? E a tua mãe vai te apoiar nisso, porque é isso que vai acontecer com você. E aí meu pai soltou uma palavra, sem conhecer, sem saber o que é uma palavra, um speak life, ele soltou e declarou isso sobre a minha vida. E a gente, sem maturidade nenhuma, né, xingou tudo ele, mandou ele correr de lá. E dito e feito, Cal, com 18 anos eu estava grávida. E aí, as palavras têm poder. Cuidado com o que você fala para os seus filhos, declare coisas verdadeiras sobre eles, porque isso acontece, você liga no céu, na terra, tudo que você fala. Então, meu pai falou isso, né? E aí eu engravidei. E olha só que interessante. Quando eu engravidei, Cal, a minha mãe me acolheu, né? Me amou. Esqueceu tudo que eu falava para ela e falou, não, vamos juntas, né? Eu tô com você. E aí o meu pai, ele conheceu Jesus. Por 2 anos o meu pai tentou se matar, todos os fins de semana, no mesmo sítio que a gente era feliz. Uau. Ele ia para lá e tentava se suicidar. E eu não sabia disso, porque ele separou de mim, separou da minha mãe. Só que eu soube disso quando meu pai se converteu na igreja menonita do Boqueirão. Conheceu Jesus lá. E aí começa a gente a se ligar, né, Cal? Porque, imagina, meu pai conheceu Jesus lá e você era de lá. As pessoas que eu vivo hoje eram de lá. Então, Deus, ele é perfeito, né? Ele é mais do que os olhos conseguem ver. E aí existiu uma pessoa lá que cuidou do meu pai, né? Ele chamava de irmão de julgo. Não sei se vocês tinham esse nome lá na Menonita, mas tinha um rapaz que cuidou do meu pai. Ele deixava a família dele e cuidava do meu pai. E tinha um outro rapaz chamado Irmão Luiz, que meu pai sempre fala dele, lá do Ceasa. Esse cara também, ele vendeu o box dele, vendeu tudo e cuidou do meu pai. Então, quando meu pai estava com um machado, assim, ia passar no pescoço, esse cara chegou no sítio. Deus falou, vá lá, que o Rock precisa de você. E salvou, né, o meu pai, né? Chegou lá com Jesus e salvou a vida do meu pai. E foi muito louco, assim, tudo isso, porque eu soube disso num testemunho que foi gravado na Menonita. Meu pai subiu no púlpito e ele chorava que nem criança, Cal, para testemunhar o que Jesus tinha feito, que Jesus tinha entrado, sem ser curado praticamente.
só declarando o que Jesus fez. E aí mandou esse DVD num pacotinho lá na minha casa. Falou, assista Juliana e Bruna. Isso é do pai, né? E aí eu chorei tanto, Cal. Eu chorei tanto, tanto, tanto. Eu falei, meu Deus, que saudade. Eu amo demais ele. Meu Deus, que saudade. Eu amo esse cara. Ele é tudo, tudo, tudo. Ele é mais do que ele é o pai perfeito. E aí, ali foi Jesus começando a quebrantar o nosso coração, né? Em relação ao nosso relacionamento. Mas não ia ser tão fácil assim, né? E aí, depois passou o tempo, a gente acaba esquecendo dessas coisas e a mágoa, ela sempre tenta te dominar. Ela sempre tenta te dominar, sempre tenta tirar, roubar de você aquilo que é bom. E a vida foi acontecendo. E aí eu tive o Gui, com 19 anos, eu tive o Guilherme. Meu pai estava morando na casa da minha tia, 3 quadras da minha casa. E aí eu fui lá e levei o Gui para meu pai ver. E meu pai falou assim, nossa, legal. E aí aquilo assim, eu falei, como assim? Tipo, é o neto dele. Você tem Jesus, você não entendeu ainda isso? Só que hoje, no conhecimento que eu tenho, eu sei que o meu pai, ele estava aprendendo a viver com Jesus, porque ele nunca tinha vivido. E ele tinha passado por um baque muito forte. E quando ele conheceu Jesus, o que ele pensava era assim, eu preciso restaurar o meu casamento, né? E isso não foi mais possível. Isso não foi mais possível. Porque não dava mais certo, não tinha como. E existem coisas que eu nunca vou saber que aconteceu entre eles, né? Porque na época eu ainda era uma criança, né? 15 anos a gente não, né? A gente tem conhecimento sobre as coisas, mas não tem pleno conhecimento, né? Sobre tudo. E aí, Cal, foi nisso. Então, um paralelo à história da minha família, eu conheci o pai do Guilherme. Então, aos meus 16 anos para 17, eu conheci o pai do Guilherme. E aí ele foi o cara que cuidou de mim. Então, quando meu pai saiu de cena, ele chegou. E aí ele chegou e a gente se conheceu e a gente se gostou, né? A gente se apaixonou. E ele foi, assim, o grande amor da minha vida, né? E aí a gente teve esse relacionamento. E dentro disso, eu, obviamente, né? Sempre quis ficar com ele para sempre. Então, quando o Gui nasceu, foi a maior alegria da nossa vida, assim. Para mim foi, para minha família, minha mãe, né? E o Gui, ele não é um erro, né? Ele nunca foi um erro em relação a tudo que aconteceu. Mas se eu tivesse mantido os meus pés bem firmes numa família, sem me corromper ou querer chamar atenção ou querer fazer algo para aparecer, porque para mim isso hoje era isso que eu queria, né? Chamar a atenção deles. Eu com certeza teria tido uma outra estrada, né? Mas hoje eu sou muito feliz, né? Muito feliz com o Gui e tudo que Deus fez, porque ele é uma herança, ele é um presente de Deus para minha vida. Ele é assim um cara extraordinário, tem um temperamento totalmente diferente do meu. Ele é apaziguador, ele é tranquilo, ele é um cara assim extremamente gentil, generoso com as pessoas. Então, meu filho, ele é um presente assim de Deus mesmo. E aí o pai do Guilherme escolheu um caminho diferente. Então a gente tentou até o primeiro ano do Guilherme ficar junto. Só que aí ele escolheu um caminho diferente. Então ele começou a fazer coisas erradas. Também porque tinha uma família desestruturada. Então ele foi preso. Ele foi condenado a 12 anos de prisão. E colheu tudo aquilo que ele começou a fazer de errado. Então o Guilherme, desde os 1 ano de idade até os 10 anos de idade, ele nunca tinha visto o pai dele pessoalmente. Então, assim, é uma situação bem difícil para nós, né, como família, e eu não sei como que eu administrava isso. Tinha dias ruins, muitos dias ruins. E até os meus 24 anos eu administrava isso curtindo a vida. Então, qual que era o meu escape? O meu escape era sair, era curtir com os meus amigos, era deixar o meu filho com a avó e sair. E eu achava isso ótimo, eu achava isso perfeito. Só que isso era ridículo. Isso é um comportamento totalmente incorreto. Porque quando você sai com um pensamento, com uma intenção, e deixar com os avós é uma coisa. Agora, quando você sai para fazer coisas que não vão agregar em nada, que são coisas ruins, como se drogar, como beber, como passar dias em festa rave, isso, para mim, eu desaprovo totalmente.
Eu acho que essa intenção não é errado. E aí, Cal, com 24 anos, o meu pai me mandou uma solicitação no WhatsApp, no Facebook, falando assim: Oi, filha, tudo bem? Saudades. E aí eu tava voltando da empresa que eu trabalhava. Então eu trabalhei por 5 anos numa multinacional, mas aí eu vou inserindo isso na história. E aí meu pai me mandou um Facebook lá pra mim, falando isso, né? E aí eu li aquilo assim, depois de 7 anos, falei, uau! E aí meu coração, assim, Cal, queimou, assim. Eu falei, putz, que massa, né? E agora? Cheguei em casa e falei, mãe, olha o que o pai fez. Aí a minha mãe falou assim, responda ele. E aí naquele momento Jesus entrou. Aí foi quando eu deixei Jesus entrar. Então ele bateu na porta através do meu pai e eu falei sim, né? E aí ele falou assim, vamos lá pro sítio comer uma... Eu até me emociono assim, né? Mas foi o início de tudo, né? Como a gente voltou. E ele falou assim, vamos lá comer uma picanha com o pai, que você tanto gosta. Eu falei, vamos. Então eu peguei o meu filho, né? Com 5 anos de idade e fui pro sítio com ele. E Cal, a gente foi no carro, eu fui no banco da frente. Meu pai já era casado com a esposa que ele está hoje. E eu tinha um irmão, tenho um irmão, João. E eu fui no banco da frente chorando, assim, os dois, e falando, pai, eu não me lembro de nada que você fez de ruim. Eu não me lembro nem de quanto tempo a gente ficou separado. Isso, quando Jesus entra, Cal, não tem como, sabe? E aí ele falou, eu também não, minha filha, vamos recomeçar. E eu quero te apresentar uma coisa que o pai conheceu. E isso é Jesus. E o pai conheceu isso. E eu quero te mostrar. E aí eu volto lá, quando meu pai me apresentou minha profissão. E aí eu parto de novo do mesmo ponto onde meu pai me apresenta Jesus. Então, isso é o ápice, assim, né? E aí meu pai não estava indo mais a Menonita. Eles conheceram a comunhão cristã Aba. E estavam indo na aba. E aí meu pai me levou num culto lá de domingo. E eu nunca tinha ido num culto, Cal. Nunca tinha ouvido um pastor pregar. Eu cheguei lá, fiquei no mezanino, na parte de cima, quem conhece a aba sabe, lá no cantinho, escondidinha com meu pai. E aí escutei a pregação, foi lindo, foi lindo. E aí eu falei, nossa pai, eu gostei bastante. Que legal. E ele falou, que bom, filho, então vamos fazer o seguinte, sábado que vem tem um culto de jovens e o pai vai vir com você. Eu não venho nesse culto, mas eu vou vir para você conhecer o culto de jovens. E na época o pastor Tom era o pastor. E aí aconteceu uma pregação lá e, Cal, involuntariamente, né, na hora do apelo ali, eu levantei a minha mão assim e falei, sim, né, eu declaro Jesus, tal, não sabia de nada. Cheguei em casa, fui dormir, não consegui dormir. O Espírito Santo ficou a noite inteira, me fez chorar a noite toda, me lembrando do que eu tinha feito. E eu não sabia o que eu tinha feito. Eu não sabia o que isso ia acontecer na minha vida. E aí depois disso, Cal, foi indo. Eu fui um culto sozinha pra aba, tive uma experiência com o Espírito Santo lá, saí de lá, e aí, nessa época, eu ainda usava drogas, né? Eu usava maconha. E aí eu saí de lá, assim, com uma bolsinha que tinha eu tinha uma bolsa dentro da bolsa, assim, com maconha. E aí o Espírito Santo falou bem assim pra mim, ei, joga isso fora. E aí eu olhei assim, tipo góis. Assim, eu olhei assim e falei, como assim? Né? Quem tá falando? E o Guilherme comigo. Joga isso fora, porque eu vou te dar algo muito mais louco do que isso. E você vai viver acerca disso agora. E eu, meu Deus, quem tá falando? E comecei a chorar no tubo do Carlos Ditt. E joguei o negócio lá e peguei o busão e fui pro sítio cercado, né? Morava lá. Cheguei lá e falei, mãe, eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que isso vai mudar a minha vida. E a minha mãe muito feliz, né? Porque eu tava mudando os meus caminhos. E depois disso eu comecei a me envolver na comunhão cristã Aba, fiz a integração, fui muito bem cuidada. Sempre fui muito bem recebida, mesmo sendo mãe solteira, mesmo sendo totalmente fora de um padrão que a igreja tinha imposição na época, e tem até hoje, né, em alguns lugares, mas eu fui muito amada, né? E lá
eu cresci espiritualmente, né? Fui alimentada, né, pelos meus líderes, Kati e Marcos. Eles são fundamentais para mim, eu lembro deles com muito amor. E aí, Cal, foi indo. Aí fui para um retiro, aí Deus falou comigo, comecei a falar em línguas, 3 meses de convertida. E aí eu estava muito intensa. E nesse ponto eu quero abrir um paralelo que eu tinha os meus amigos ainda. E aí eu decidi não estar mais com os meus amigos, que estavam há 10 anos comigo, que viram a minha gravidez, que conheciam o pai do meu filho, que conheciam a história dos meus pais, a nossa família destruída. E aí eu decidi largar eles, né? Decidi me separar deles. Foi muito difícil para mim, cara. Só que se eu não fizesse isso, eu não estaria onde eu estou hoje. E quando eu me senti forte de novo para poder ministrar a vida deles, eu me aproximei de todos eles e eu sou amiga de todos eles até hoje. Então, eles me amam e eles falam, Ju, meu Deus, Ju, você... Falo, cara, é o seguinte, deixa só Jesus entrar aí que você vai ver. E aí, uns já conhecem, outros já são pais de família, vão ter filhos, outros ainda não estão acessando isso, mas o tempo certo vai chegar. E aí começa, né, em relação a onde a gente se conheceu. Né? E aí foi assim, eu estava lá na aba um dia à noite, numa vigília, com o Alessandro Góes. E aí eu tava, né, enfim, lá, aí eu vi uma placa assim, Academia Lidera. Daí eu falei, poxa, que legal, o que que é isso aqui? Aí alguém me respondeu na época, isso aqui é uma escola de liderança do Cal Dietz. Falei, pô, já ouvi falar do Cal, mas não conheço pessoalmente, né? E aí beleza, foi indo, virou, os anos foram passando, 2 anos praticamente se passaram, e eu me inscrevi para a Academia Lidera para o Startup Leader. E aí, Ju, no meu trabalho... nossa live vai cair aqui. Eu Tá, vou derrubar ela, aí a gente volta e continua contando essa segunda parte da história, tá. onde eu entro na história. A primeira É, parte foi onde Jesus entrou na história e eu fico emocionado. é. Isso porque alguém acreditou um dia no meu pai, lá naquela igreja, né? Eu estou aqui hoje, né? Então, a igreja, ela é criada para cuidar das pessoas, né? Porque se não tivessem cuidado dele lá, que teria sido, né? Eu seria filha de um pai que se suicidou, né? Não filha de um pai que me apresentou a vida, né? E isso acho que é o ápice, assim, de tudo, né? O ápice de tudo, assim, né? Porque alguém decidiu amar